Neemias capítulo 8. Apenas os versículos 1 a 3 nessa leitura inicial. Se você quiser ver novamente o vídeo, vou pedir aos irmãos que enviem lá no grupo da membresia dos visitantes. É um vídeo curtinho, mas é importante você saber, conhecer um pouco mais da história da igreja perseguida e orarmos por esses irmãos. Neemias 8, versículos 1 a 3, diz assim a palavra do nosso bom Deus. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante do portão das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. Leia em voz alta comigo essa última frase do versículo 3, por favor. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Leia mais uma vez, por favor. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Oremos. Pai amado e bendito, te louvamos, Senhor, por essa noite, por cada louvor, por cada oração, pelas ofertas, pelo privilégio de nos reunirmos como igreja do Senhor nessa noite. Deus abençoa o teu povo, abençoa cada um que está aqui, aquele que também ouve essa transmissão, que o Senhor fale aos corações e que em tudo Cristo seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, muito é falado sobre avivamento. Se a gente não estivesse num culto público, mas estivéssemos numa escola dominical e fosse possível a gente abrir para conversar, como sempre fazemos, e eu pudesse perguntar, qual seria a sua definição para avivamento? O que é avivamento para você? O que significa avivamento? Como você definiria? Alguns entendem avivamento como um momento, um culto, um retiro, alguma situação em que a igreja se reúne e que fica todo mundo muito feliz, muito animado. Tem aquele louvor bem suado, né? Bem animado e fica todo mundo feliz. Alguns entendem que avivamento tem a ver com dons carismáticos, com pessoas manifestando os dons espirituais no meio da congregação. Eu creio que esses elementos podem estar presentes num verdadeiro avivamento, mas certamente não são os critérios fundamentais para definirmos se estamos diante de um verdadeiro avivamento ou não. Como definir, como entender se estamos vivendo um verdadeiro avivamento ou se estamos apenas experimentando um emocionalismo vazio, as pessoas estão emocionadas, porque a emoção é algo que é inerente ao ser humano. Se for num bom show de música, se você assistir uma bela peça de teatro ou um filme emocionante no cinema, talvez você fique muito emocionado, mas isso não é avivamento. Então, muitas pessoas confundem o verdadeiro avivamento com simples emocionalismo. Mas o que caracteriza um verdadeiro avivamento? Um autor chamado John Armstrong escreveu um livro chamado O Verdadeiro Avivamento. E ele traz características de um verdadeiro avivamento. E entre elas está arrependimento sincero, anelo pela palavra de Deus, ímpeto para pregar a palavra e para ajudar os necessitados, entre outras características. E nós vimos isso num exemplo prático na Inglaterra do século XVI. No século XVI, o iluminismo estava bem em alta, em voga, uma mentalidade muito racionalista, as pessoas entendendo a fé como algo muito racional e buscando entender a vida de uma perspectiva muito à luz da razão. E houve uma crise na igreja na Inglaterra. A palavra de Deus estava sendo desacreditada, o ateísmo crescendo, as pessoas deixando de crer em Deus, o ceticismo, aquela questão de ser cético em relação a tudo que diz respeito à fé. E um grupo de jovens universitários se reuniram para orar naquele que ficou conhecido como o Clube Santo. E entre eles estavam John Wesley, que depois ficou muito conhecido, especialmente como fundador da Igreja Metodista, e George Whitefield, que foi um dos maiores pregadores, juntamente com Wesley, nos seus dias. John Wesley, George Whitefield e outros jovens se reuniram e, em dezembro de 1739, eles foram visitados de forma poderosa pelo Espírito Santo em uma reunião às 3h da manhã do dia 31 de dezembro de 1739. Deus visitou de forma poderosa aquela reunião simples de alguns jovens, no que eles vieram a chamar de Clube Santo, e ali começou um grande avivamento. As igrejas voltaram a
encher, pessoas vindo buscar, ouvir a palavra de Deus. E alguns entendem que esse avivamento que aconteceu na Inglaterra, no século XVIII, livrou a Inglaterra de um banho de sangue que aconteceu no mesmo período, algumas décadas depois, na França, na Revolução Francesa, que foi uma revolução sangrenta que atingiu a França. E muitos entendem que se não houvesse esse grande avivamento que aconteceu na Inglaterra de John Wesley e George Whitefield, talvez a Inglaterra passasse por algo semelhante que a França enfrentou. Então, o avivamento ele é caracterizado por pessoas realmente quebrantadas, se entendendo pecadores e dependentes da graça de Deus, o interesse pela palavra de Deus, o interesse pela evangelização, o interesse por missões, o interesse por justiça, para que pessoas vulneráveis possam ser assistidas, como o Nelson falou muito bem hoje em nossa escola bíblica dominical, como o cristianismo se levantou contra práticas desumanas do Império Romano, como o aborto, como o infanticídio, como o abandono de crianças, e uma série de práticas terríveis dos dias lá do Império Romano, e o cristianismo se levantou contra isso, e desfrutamos de benefícios disso até hoje. Então, essas são algumas das características de um verdadeiro avivamento. Mas por que eu estou falando de avivamento essa noite? Porque o texto de Neemias 8, ele registra o que, para alguns estudiosos, é um dos maiores avivamentos registrados nas Escrituras. Alguns entendem que esse é o maior avivamento registrado nas páginas do Antigo Testamento. Certamente um grande avivamento visitou o povo de Deus naquele momento em que Neemias estava ali reunido com Esdras ou Esdras. Eu sempre falei Esdras, irmãos, mas eu acho que o certo é Esdras, né, Nelson? Porque a gente fala estacionamento, a gente fala esperar, e Esdras não tem acento, então é Esdras mesmo. Então vou tentar me esforçar para falar Esdras, eu sempre falei Esdras. Mas Neemias, Esdras e outros homens se reuniram ali para pregar a palavra de Deus. Eu queria, nessa noite, refletir sobre esse texto de Neemias 8, que é um texto muito caro para mim. Esse texto eu ouvi uma pregação há muitos anos atrás, há uns 20 anos atrás ou mais, do reverendo Hernando Dias Lopes, e ele falando de pregação expositiva a partir desse texto, e eu fiquei maravilhado. É um texto que sempre falou muito ao meu coração. Eu preguei sobre esse texto algumas vezes, e me chama muita atenção. Eu queria, junto com os irmãos aqui, a gente voltar os nossos olhos para ensinamentos que extraímos aqui de Neemias 8, com aplicação para 3 áreas da nossa vida. Para a nossa devoção pessoal, o que Neemias 8 pode me ensinar para a minha vida com Deus, para eu, Felipe, você, Luciano, você, Marco, o que Neemias 8 pode nos ensinar a respeito da nossa devoção familiar, e o que Neemias 8 pode nos ensinar como igreja local, como igreja do Senhor. Então, com esse tripé, esses 3 focos, é igual, né, eu trabalhei muito tempo com AutoCAD, com programas de software de desenho, você tem o zoom, né, você dá um zoom, e outros programas têm isso também. Então, a gente vai dar um zoom na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar e na nossa vida como igreja, à luz dos ensinamentos de Neemias, e vamos atravessando esse capítulo, dando uma ênfase para cada um desses aspectos. Então, primeira coisa, versículo 1, preste bem atenção no que diz esse texto, Neemias 8:1. Quando chegou o 7º mês, e os filhos de Israel já estavam morando no portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Irmãos, é muito curioso isso aqui. Quem esteve pela manhã vai lembrar que eu preguei uma mensagem bem breve, mas falei um pouco do contexto de Neemias. Falamos sobre isso também na reunião de homens de quinta-feira, que foi muito abençoadora. Inclusive, você, homem, programe-se em estar conosco na última quinta-feira do mês de junho. Tem sido momentos muito preciosos de crescimento, de compartilhamento entre os irmãos. E falamos também sobre Neemias. Neemias viveu o seu ministério num período muito desafiador em que Jerusalém, ali no período após o exílio de 70 anos na Babilônia, estava devastada, seus muros destruídos, os portões onde os juízes exerciam a justiça estavam queimados, os muros que protegiam da invasão de povos bárbaros, de animais selvagens, estavam devastados. Neemias perguntou pela situação de Jerusalém, que eu falei de manhã, ele se interessou pela situação, ele ficou muito triste ao saber que o povo estava muito vulnerável, em grande miséria lá em Jerusalém, e ele se dispôs a ir lá, orou ao Senhor, e o rei permitiu que ele fosse, ele que era copeiro do rei, um cargo de muita responsabilidade, e Neemias foi lá, e por intermédio da vida de Neemias e dos que ali estavam com ele, em 52 dias, relata a Bíblia, eles reconstruíram toda a muralha de Jerusalém. É um feito notável, irmãos, porque era uma área muito grande, um perímetro muito grande, que eles fizeram um grande mutirão e se reuniram e reconstruíram em 52 dias as muralhas, colocaram os portões no lugar, trazendo segurança, trazendo paz, e
resolvendo esse problema da vulnerabilidade de Jerusalém. E agora, cada um já estava lá estabelecido, as coisas entrando no lugar, o povo se reúne como um só homem. E olha que curioso, irmãos. O que nós lemos aqui, no final do versículo 1, é que o povo, reunido como um só homem, na praça, diante do portão das águas. Curioso. Cada portão de Jerusalém tinha um nome. E esse aqui era o portão das águas. Diante do portão das águas, eles pedem a água viva que procede da palavra do Senhor. Diz o texto, como lemos, que o povo, pediu a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Irmãos, esse para mim é um dos maiores e mais claros sintomas de um avivamento pessoal ou de uma igreja ou mesmo de uma comunidade. O povo clama pela palavra. Se você quer saber se um avivamento é verdadeiro, observe se as pessoas que dizem estar vivendo um avivamento estão com sede da palavra de Deus. Se eles não têm sede da palavra de Deus, não têm arrependimento dos pecados, me perdoe a franqueza, mas não é um verdadeiro avivamento. Pelo menos não é um avivamento cristão, pode ser um avivamento emocional, pode ser qualquer coisa. Mas um verdadeiro avivamento empurra aqueles que o vivem para o arrependimento dos pecados e para o interesse pela palavra. E aqui, o povo pediu. É semelhante ao que você vê lá em Atos 2, não precisa abrir, mas após o derramado do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, Pedro prega a palavra de Deus e o povo fala para Pedro o que podemos fazer para sermos salvos. O apelo, ao invés de vir do púlpito para o público, veio do público para o púlpito. O que podemos fazer, ó Pedro, para sermos salvos? E aqui, de similar forma, o povo se reuniu como um só e pediu a Esdras, o sacerdote, o escriba, que trouxesse o livro da lei para que eles ouvissem. Então, a primeira coisa que eu queria destacar nessa noite, de alguns pontos, a gente precisa ter essa fome da palavra de Deus. E como falei, eu vou estar falando em 3 aspectos: nossa vida pessoal, familiar e como igreja. Na sua vida pessoal, como está a sua sede pela palavra de Deus? Será que você estivesse lá nos dias de Neemias, você ia pedir para Esdras trazer o livro da lei do Senhor? Irmãos, infelizmente, a gente é uma geração muito distraída. A minha mãe comentava isso com a gente, que ela ouviu um neurologista esses dias, falando de como o celular tem deixado essa geração com a mente confusa e com dificuldade de foco. As pessoas não conseguem parar para ouvir 30 minutos de mensagem, 15 minutos, quiçá, para ler um texto da Bíblia. Nós precisamos vencer essa batalha, meus irmãos. Precisamos vencer essa batalha, essa resistência à palavra de Deus, que essa palavra é viva, essa palavra é eficaz. Então, você tem lido a palavra de Deus? Muitos hoje têm enfrentado desânimo na fé, falta de esperança, ansiedade, mas você tem dedicado tempo a ler a palavra de Deus? Aqui o povo clamou: Esdras, traz o livro da lei. Estamos unidos aqui para ouvir a palavra de Deus. Você não tem como se unir a você mesmo? Então, no que diz respeito à nossa vida pessoal, reflita sobre a sede que você tem tido da palavra de Deus. Isso é fundamental, meu irmão, minha irmã, para vivermos de modo que glorifique a Deus. E na sua família, a palavra de Deus tem reinado em nosso lar? Eu sei que é desafiador, eu tenho 3 filhos bem animados, irmãos, bem agitadinhos. Antes de eu vir aqui para a igreja, a gente está com essa preocupação de eles não ficarem muito no vídeo, eu e Tatiana sempre conversamos sobre isso. Eles assistem em algum momento telas também, não privamos o tempo todo, mas temos essa preocupação e a gente procura deixá-los. Aí, falei para a Tati, viu, que é bom, eles não estão na televisão, não estão no celular, já inventaram uma brincadeira, mas que brincadeira, irmãos. Daniel estava com um arco e flecha, correndo pela casa, a Raquel correndo atrás dele. E o João vai atrás, né? Aí, daqui a pouco, o João fez um número 2 desse tamanho, a gente deu um banho nele, não sei o quê. Aí ele veio limpinho, veio correndo no corredor, se achando. Ele anda engraçadinho, né? Porque a síndrome de Down, ela tem algumas características que são particulares da trissomia do cromossomo 21, que é a síndrome de Down. Ela gera hipotonia. Isso é uma questão, nem toda criança atípica tem, mas criança com síndrome de Down tem. A hipotonia, depois se você quiser mais detalhes, pergunte para o Nelson e para a Luciane, que eles podem te explicar melhor do que eu, mas a hipotonia é como se o músculo ficasse mais frágil, mais flácido. Os músculos, por isso que eles têm que fazer tanta fisioterapia. Então, ele anda meio desengonçadinho assim, que é típico da hipotonia. A hipotonia afeta todos os músculos do corpo, músculo da língua, músculos da região intestinal, tudo é afetado pela hipotonia. Parece um pecado, né? A hipotonia afeta a síndrome de Down, a criança T21 em todos os aspectos, o pecado nos afeta em todos os aspectos. E aí ele anda meio desengonçadinho, mas ele vem lá andando, correndo em casa, é uma alegria, uma festa, mas então às vezes é desafiador a gente reunir as crianças para fazer o culto doméstico, para orarmos juntos, para lermos a palavra de Deus, mas precisamos fazer isso. Eu louvei a Deus que a semana passada o pastor Javier, pregando aqui, ele falou de Eclesiastes 4, e ele falou de princípios para uma família abençoada, para uma família saudável. Foi o título da mensagem dele. E
confirmou algo que eu vou pregar em alguns domingos à noite, ainda em junho, vamos começar, não domingo que vem, uma série de pregações sobre provérbios. Vamos refletir sobre a necessidade de uma vida sábia. E essas pregações que eu vou fazer à noite, já combinei com a Úrsula e a Nathalie, também serão trabalhadas com as crianças na escolinha. Porque qual é a intenção? Você, pai, você, mãe, ouvir a pregação aqui na igreja, assim como de manhã o tema da escola dominical vai ser trabalhado na escolinha, à noite o tema da pregação sobre provérbios vai ser trabalhado na escolinha, e você pegar esse conteúdo que você ouviu aqui no culto, e o seu filho aprendeu na escolinha, e vocês juntos terem ferramentas para aprenderem a palavra dentro de casa. Então, esse povo se uniu como um só e chegou para o sacerdote Esdras e falou, traz a lei do Senhor. E eu quero refletir o quanto a palavra de Deus tem tido peso na sua vida pessoal, na sua vida familiar e na vida da igreja. Precisamos constantemente. E o primeiro tema do curso que vamos iniciar da Escola Dominical, Em Busca de um Lar, sinais de uma igreja, né, como buscar uma igreja bíblica e saudável, é o título, está aqui na minha frente, o Em Busca de um Lar. Qual é o subtítulo aqui? Na introdução. Um guia básico para quem deseja uma igreja bíblica e saudável. E o primeiro aspecto que a gente vai estudar a partir do dia 14, não do domingo que vem, é a pregação, como um aspecto essencial para uma igreja saudável, a pregação pura e verdadeira da palavra de Deus. Então, como igreja, precisamos entender isso. Vamos seguir para o próximo aspecto que vemos aqui em Neemias 8, versículo 2. Diz assim, Neemias 8, 2. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos. Leia comigo esse final. E todos os que continuam capazes de entender o que ouviam. Então, a palavra de Deus é para todos. Não é somente para os pastores, não é somente para os professores de escola dominical, não é somente para os professores da escolinha, não é somente para os diáconos, mas é para todos. Certo é que nem todos serão chamados para pregar a palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus. Aqui no texto mesmo a gente vai ver que os levitas ensinavam a palavra de Deus. Esdras lia a palavra de Deus, mas todos precisam entender a palavra de Deus. E aí, voltando a falar sobre o aspecto pessoal e familiar, temos buscado o entendimento da palavra de Deus, a gente precisa conhecer a palavra. Aqui estavam todos, irmãos, mulheres, homens, reunidos ali, buscando o conhecimento da palavra de Deus. E sabe quanto tempo durou esse culto? O quanto tempo durou o culto aqui, nessa ocasião? O versículo 3 nos responde. Esdras leu o livro em voz alta, e deve ter sido bem alta, não tinha isso aqui para Esdras não, irmãos. Esdras não tinha microfone, mas ele leu em voz alta o livro, versículo 3, diante da praça que fica, olha ele de novo, em frente ao portão das águas, e olha o que está escrito aqui, desde o até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Irmãos, um culto que foi do amanhecer até o meio-dia, Esdras lendo a palavra, os levitas ensinando ao povo, e o povo estava atento à palavra de Deus. Isso, para mim, é um sinal claro de um avivamento, de algo do Espírito Santo agindo naquele povo. E eu te pergunto, você tem tido essa paciência de ouvir a palavra de Deus? Eu amo a palavra de Deus, às vezes falo de capítulos como esse de Neemias 8, que são muito caros para mim, falam muito ao meu coração, e talvez você pense que eu todo dia acordo extremamente animado para ler metade da Bíblia. E não é assim, irmãos. Tem dia que eu também estou cansado. Esses dias eu fui ler a Bíblia, era muito tarde, acho que já era quase 00:30, eu sentei no sofá e bati cabeça e dormi também, não consegui ler, eu fui vencido pelo sono. Tem momentos que você vai estar cansado, tem momentos que você vai estar com a sua mente agitada, tem momentos que você vai estar preocupado. Passamos pelos desafios, mas precisamos, irmãos, vencer os desafios e nos dedicar à palavra de Deus, como esse povo aqui fez. Versículo 4 nos chama a atenção para algo muito importante e muito prático, irmãos, que eu queria que você refletisse comigo aqui no versículo 4 de Neemias 8. Leia comigo o versículo 4, só a primeira frase. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Leia de novo essa frase. Esdras, o escriba, talvez você pergunte, mas o que tem de especial aí, pastor? Era um púlpito, não sei se era semelhante a esse, provavelmente era mais simples. Não tão, esse aqui é simples, mas ele é decoradinho. Mas estou eu diante de um púlpito de madeira. O que tem de tão especial nessa leitura, nesse versículo que fala que Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira? Eu te pergunto, não sabemos exatamente quantas pessoas tinham aqui, mas tinha um grupo grande. Agora me diz, como esse povo ia ouvir a palavra de Deus, ia aprender a palavra de Deus,
se Esdras estivesse no mesmo nível deles. Se Esdras estivesse no chão e todo mundo de frente para ele. Por mais que Esdras fosse alto igual o Luciano, meu irmão, assim, fosse mais altão, ou como o irmão André, aqui da igreja, marido da Silvia, que eles costumam vir pela manhã, que ele é bem alto também. Mesmo que Esdras fosse bem alto, irmãos, quem tivesse umas 3, 4, 6 fileiras para trás, não ia ouvir nada que ele estava fazendo. Então, o que o povo fez? Lembra lá do início? O povo estava unido, pediu a Esdras para trazer a lei, o povo se reuniu, o povo parou ali, todos os capazes de entender estavam ali, homens e mulheres, todos reunidos, e eles falaram, a gente quer ouvir a lei, a gente quer trazer condições de ouvir a lei do Senhor. E eles construíram um púlpito. O que isso tem a ver com a sua vida pessoal? Meu irmão, não seja ingênuo. Tem pessoas que têm uma visão muito ingênua, muito ingênua mesmo, da vida. E pensam assim, não, vou abrir a Bíblia e Deus vai falar comigo independente das circunstâncias. Prepare o púlpito na sua casa. O que eu quero dizer com isso? Você tem que ter um púlpito de madeira na sua sala? Não. Mas prepare condições para que você consiga aprender a palavra de Deus na sua vida pessoal. Prepare condições para que a sua família aprenda a palavra de Deus. E nós, como igreja, precisamos fazer o mesmo, que é o que estamos fazendo nesse exemplo que eu dei, por exemplo. Eu vou pregar uma série sobre o livro de Provérbios e as crianças vão estudar na escolinha, nos cultos da noite. Então, pegue esse recurso e trabalhe durante a semana. Estamos preparando um púlpito para que a palavra seja ensinada dentro da sua casa, como igreja. Mas precisamos fazer isso como pessoas. Então, o povo falou, Esdras precisa estar num lugar alto, Esdras precisa estar num lugar preparado, como eu estou aqui. Aqui temos 30 centímetros, que a nossa igreja não é uma igreja pequena, então 30 centímetros é suficiente, mesmo eu não sendo alto, mas você consegue me ver e me ouvir bem, porque tem um microfone. Então, a gente precisa de recursos para ouvir a palavra de Deus. Qual o recurso você precisa na sua vida para aprender a palavra de Deus na sua vida pessoal? Talvez um curso. O IBRMEC lançou um curso ministrado pelo pastor John, que estará aqui domingo que vem, chamado Como Ler, Estudar e Ensinar a Bíblia. São 8 aulas de aproximadamente 30 minutos, até menos. Algumas têm 20 minutos, em que ele fala sobre como você estudar, ensinar e aprender a Bíblia. Pode ser o púlpito que você vai preparar na sua casa para você aprender melhor a palavra de Deus. Você vai ouvir aulas para aprender. Pode ser através de um irmão que tem mais instrução que você. Poxa, eu vejo que esse irmão conhece bem a palavra, eu vejo que esse irmão é instruído na palavra de Deus, então vou colar com ele para ele me ensinar, porque eu quero aprender a palavra de Deus. Vou participar da EBD, vou ouvir boas pregações. Prepare o seu púlpito, como aquele povo preparou para Esdras pregar, para que você aprenda a palavra de Deus na sua vida. Isso tem a ver com sabedoria, irmãos. E na sua casa também. Tem horas que a gente vai precisar reunir as crianças agitadas e falar, vamos aquietar e vamos orar juntos. Você que não tem filhos, ou que os filhos já são adultos, já não moram mais em casa, você se reunir com a sua esposa, você que mora sozinho, ter o seu tempo devocional, mas não abra mão de construir o púlpito dentro do seu lar, dentro da sua vida, e nós como igreja, para que a palavra de Deus tenha proeminência em nosso meio. O que isso gerou, irmãos? Estamos no versículo 4. Olha o que diz o versículo 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo. E observe o que diz aqui, porque se encontrava onde? Versículo 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, por quê? Construíram um púlpito, botaram o Esdras no lugar mais alto, o que ele fez? Abriu a Bíblia, todo mundo viu. Então, você tem que construir o púlpito na sua vida, você criar condições para que a palavra esteja acessível para você, acessível para a sua família. Nós, como igreja, criarmos condições para que a igreja amadureça com essa palavra de Deus. E aqui, como Esdras estava no alto, todo mundo viu Esdras abrindo o livro. E o que aconteceu aqui? Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. O que isso significa, irmãos? Por que o povo ficou em pé? Porque estavam cansados de ficar sentados? Por que nós ficamos em pé a cada leitura inicial da palavra de Deus? Um ato de reverência à palavra de Deus. Quando o povo preparou tudo, preparou o púlpito, Esdras subiu, abriu o livro, o povo ficou de pé num ato de reverência, como se estivessem dizendo, Senhor, fala que os teus servos estão dispostos a ouvir. Precisamos ter reverência à palavra de Deus, irmãos. Precisamos ter reverência ao ouvirmos a palavra de Deus. Por isso que a nossa igreja tem esse hábito de, na primeira leitura do culto, os irmãos ficarem de pé, num ato de reverência a Deus. Senhor, fala ao teu povo, fala aos nossos corações, e vemos isso aqui nessa passagem de Neemias 8. E no versículo 6 diz, Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, com todo o povo levantando as mãos, e todo o povo levantando as mãos respondeu, amém, amém. Então, quando você fala amém no culto, saiba que isso aconteceu no culto aqui em Neemias, está na Bíblia. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra.
Então, irmãos, Esdras estava no lugar preparado. Esdras abriu o livro, o povo com reverência ficou de pé. E Esdras louvou o Senhor e o povo disse amém, amém, e se inclinou em adoração a Deus. Irmãos, como tem sido, qual papel a palavra de Deus tem ocupado na sua vida? Eu falo isso, desculpa ser insistente nisso, mas é porque eu exerço liderança desde 2007, tem quase 20 anos que eu exerço alguma liderança na igreja, de jovens, de ensino, no Ministério de Música, por 7 anos da liderança de jovens de toda a denominação no Geração Ação, há 6 anos, quase 7, estou aqui na Igreja do Anil, como pastor regente aqui da congregação e depois da igreja, como igreja autônoma, e eu já lidei, já vi muitas situações. Eu creio que uma das maiores enfermidades espirituais, por assim dizer, que muitos crentes vivem hoje é que não conhecem a palavra de Deus. A pessoa não tem uma fé firme, a pessoa não avança na fé, a pessoa não cresce no conhecimento, a pessoa não conhece o seu Deus e a palavra do seu Deus, e as coisas começam a desmoronar, a pessoa não enxerga que ela não está fundamentando sua Bíblia, sua palavra, sua vida, na palavra sobre a rocha. Que aqui que Jesus falou lá em Mateus capítulo 7, não vou abrir por causa do tempo, que aquele que ouve as minhas palavras e as cumpre, será semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha, e vieram os ventos, sopraram os ventos, os rios subiram, bateram contra aquela casa e ela não ruiu. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, será semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a areia, e vieram os mesmos ventos, as mesmas águas turbulentas, e aquela casa caiu. Precisamos ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Mas se a gente não lê a palavra, irmãos, se a gente não prepara um púlpito na nossa vida pessoal, entenda a analogia, né? Um lugar para você estar ali apto a ouvir a palavra de Deus. Se você não prepara na sua casa um lugar para que a palavra de Deus reine, como cantou o primeiro louvor do diácono Zé Paulo, reina o Senhor, tremam os povos. Se não há essa reverência à palavra de Deus na nossa vida e na nossa família, não espere ter uma vida espiritual vigorosa, não vai ter. Se você tiver uma vida firme na palavra, dedicada à palavra, você ainda vai passar dificuldade. Então, muitos cristãos hoje, irmãos, apelam para terapias, e às vezes o psicólogo pode até ajudar um psicólogo cristão em algumas situações, se for alguém muito conhecedor da palavra de Deus, que realmente possa contribuir, pode até ajudar. Às vezes a pessoa busca uma alimentação melhor, um exercício físico, tudo isso pode contribuir, mas se não nos fortalecermos na palavra de Deus, tudo isso será vão, irmãos. Mas o povo aqui ouviu, se inclinou e adorou. E olha o que diz mais à frente aqui, versículo 7. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas faziam o quê? Ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Irmãos, aqueles irmãos entenderam que tinham pessoas ali qualificadas para ensinar a lei. Então, eles assumiram o papel dele de aprendizes e pararam para ouvir os levitas que tinham o que ensinar a eles. Nós precisamos, o pastor Félix falava ontem da Movida aqui no Cimadei, numa de suas palestras, a gente precisa encontrar o nosso lugar na igreja e no reino de Deus. Uma das coisas que gera muita angústia no meio da igreja é quando a pessoa quer fazer alguma coisa que Deus não chamou para fazer. A pessoa quer exercer um ministério que ela acha que deve fazer, mas que Deus não chamou, e isso gera muita angústia. Aqui o povo entendeu, o papel dos levitas é ensinar, o nosso é aprender. Vamos sentar e vamos ensinar, e vamos aprender. E assim eles fizeram e aprenderam a palavra de Deus. Mas como é importante, irmãos, a gente entender o nosso lugar e a gente aprender com quem é chamado por Deus para isso, o que a palavra de Deus nos ensina, e foram o que eles fizeram. E qual é o efeito disso tudo? Ainda no versículo 8 diz, eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. E qual é o efeito disso? Versículo 9, Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam o povo, disseram a todos, este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Irmãos, se a gente for de coração aberto, como aquele povo foi, se reuniu na praça, diante do portão das águas, de coração aberto, Esdras, traz ali, a gente vai botar um púlpito para ouvir você, preparar o coração para receber a palavra de Deus, ela vai nos confrontar. Porque somos todos pecadores. E não há como você não ler a palavra de Deus, em algum momento o Espírito Santo não confrontar nosso coração. Eu conversava com a irmã Tatiana esses dias sobre o livro de Provérbios, e muitos ensinam o livro de Provérbios dando um corte temático. Porque o livro de Provérbios tem vários temas, a questão da língua, a questão do adultério, e várias questões são apresentadas no livro de Provérbios. Eu falava para ela, eu acho interessante esse corte temático, só que a vida da gente não é assim.
Você não tem um dia que você tem que só observar a língua, um dia que você tem que só tomar cuidado com os seus olhos, um dia que você tem que tomar cuidado só com o seu coração. Todo dia a gente é exposto a um monte de coisas. Todo dia a gente tem que vigiar a língua. Então, de repente, você lendo a palavra de Deus, em Provérbios, em Tiago ou em outro texto, o Espírito Santo vai falar no teu coração, está vendo? Você falou demais. Você não devia ter falado tanto. Devia se calar. É melhor poucas palavras certas do que sair falando um monte de coisa. Ou então você vai reconhecer que você invejou alguém e o Espírito Santo vai mostrar na palavra de Deus que você não precisa disso. Então, lendo a palavra de Deus, o que aconteceu com esse povo? Eles começaram a ouvir a palavra de Deus, os levitas ensinando, eles começaram a chorar, irmãos. Eu creio que isso é outro sinal de um verdadeiro avivamento. Fome da palavra e quebrantamento verdadeiro, arrependimento de pecados. Só que olha curioso, o versículo 10 diz, então lhes disse, vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que nada têm preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Um versículo muito conhecido, Neemias 8:10. Então, Neemias falou, gente, fica feliz. Sei que vocês estão arrependidos dos pecados, estão vendo o peso do juízo de Deus, mas é um dia de alegria. E aí o versículo 11 diz, os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo, acalmem-se, porque este dia é santo, não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram aplicadas. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem que ter esse duplo efeito no nosso coração. João tem uma visão lá no Apocalipse, na ilha de Patmos, em João capítulo 10, que ele vê um anjo muito poderoso com um livro na mão. E ele ouve, pegue o livro, o rolo, e coma. E esse livro será doce no seu paladar e amargo no seu estômago. E João, lá em Apocalipse 10, ele relata isso, que ele comeu o rolo, comeu o livro, e ele era doce no paladar e amargo no estômago. O que é isso? A palavra de Deus, ela é doce. O salmista fala isso, que é mais doce que o favo de mel. Mas ela gera amargor no estômago, porque João tinha que pregar juízo às nações rebeldes a Deus. Então a palavra de Deus, ela tem esse duplo efeito. Ela deve gerar o amargo pelos nossos pecados, e por reconhecermos que somos pecadores, carentes da graça de Deus, mas deve nos levar à alegria de estarmos na presença de Deus. Foi isso que esse povo experimentou. Eles se alegraram e os levitas exortaram ele, alegre-se, esse é um dia de alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. Porque eles estavam com o coração pesado. Então, irmãos, quando a gente, novamente, para finalizar essa analogia do tripé, na nossa vida pessoal, quando a gente prepara um púlpito dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto, dentro da nossa sala, para termos um lugar reservado para ouvirmos a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai no nosso coração, quando a gente prepara a nossa casa para que a palavra de Deus reine e prospere dentro do nosso lar, quando a gente prepara a nossa igreja, isso vai ter um duplo efeito. O amargo no estômago, o arrependimento de pecados, e o doce no paladar, a graça de Deus que está sobre nós. E para concluir, algumas questões práticas. Como você tem tratado a palavra de Deus? Com reverência como esse povo? Com ânsia por aprender como aquele povo que chamou Esdras? Ele chama Esdras, vem cá, leia a lei de Deus para nós. Como preparar um púlpito para a palavra de Deus dentro da sua casa? Algumas questões práticas bem simples. Reserve tempo para ler a palavra de Deus. Uma questão muito prática. Evite ler a Bíblia no celular. Não porque o celular é do diabo. Não, não é do diabo. Estou usando o meu aqui para o esboço da pregação. O celular pode ser muito útil, mas o celular está rico de distrações. Então, é muito possível que você esteja lendo a Bíblia no celular e toque aquela notificação do seu time, da política, ou a mensagem de alguém da sua família. Reserve tempo. Se alguém tiver que falar contigo que foi uma coisa importante, possivelmente a pessoa vai te ligar. Não vai te mandar. Se é uma coisa urgente, né? Ela não vai mandar uma mensagem para preciso falar com você com urgência, faleceu alguém, não, ela vai te ligar. Então, se for algo muito importante, a pessoa vai dar um jeito de falar com você. Então, se for o caso, deixe o telefone para tocar, se possível, até não deixe. Mas não leia a Bíblia no celular. Tem uma Bíblia de papel, porque a Bíblia de papel não tem notificação. Não é uma questão mais espiritual. Mas aqui você não vai ter distração. Reserve o seu melhor tempo. Se você funciona melhor de manhã, acorde mais cedo e dedique um tempo em oração e a palavra de manhã. Se você funciona melhor à noite, faça isso à noite. Não tem como eu ditar regras aqui, porque tem pessoas que funcionam muito bem de manhã. Eu lembro que quando eu trabalhava na Transpetro, a empresa do Sistema Petrobras, eu trabalhava na Candelária. E o trânsito era horrível, né? Para chegar no centro da cidade, sempre foi, né? E aí a gente costumava chegar lá 9, 9h30, tinha gente que chegava às 10 horas,
porque às vezes você ia um pouquinho mais tarde, você pegava menos trânsito. E todo mundo no escritório, alguns chegavam 7 horas, 7h30, mas a maioria chegava entre 8h30 e 9h30. E eu chegava todo dia nesse horário, entre 9 e 9h30, e depois saía 7, 7h30, 8 horas da noite do escritório, para compensar o horário. A gente tinha essa flexibilidade. Só que nos terminais da Transpetro, nos terminais de petróleo, onde o pessoal trabalhava na operação, a coisa funciona muito cedo. Então, lá, o pessoal chegava no terminal 7 horas, tomava um café, 7h30 estava todo mundo trabalhando. Todo mundo. Aí não tinha exceção. E o que acontece? Eu estava no escritório, às vezes eu via o pessoal reclamando, 9 horas da manhã, o cara não chegou ainda, a gente está aqui desde 7 horas da manhã, vocês não chegaram, só que ele não via que depois, 4 horas da tarde, todo mundo ia embora, e a gente ficava lá no escritório até altas horas. Aí eu fui trabalhar no campo, irmãos. Fiquei 6 meses em Macaé, fiquei 7 meses em Macaé, fiquei 6 meses trabalhando em São Sebastião, fiz vários trabalhos fora do Rio de Janeiro, no campo. E aí eu saía do hotel cedo, pegava a condução da empresa, ia lá para o campo, chegava no campo 7, 7h30 da manhã. E um dia eu me peguei chateado com o pessoal do escritório. Falei, pô, brincadeira, 9 horas da manhã, eu preciso de uma resposta para fazer o trabalho, o cara nem chegou no escritório ainda. Aí eu lembrei, pô, mas eu sei como é que as coisas funcionam, eu estou lá. Mas e para quem não está? O cara não entende, esse pessoal que trabalha no Rio, lá na sede da empresa, não quer trabalhar. Pô, quer chegar no trabalho 9 horas, 10 horas da manhã, mas vai ver a hora que você vai sair lá, 7, 8 horas da noite. E o pessoal do terminal 4, 4h30, metia o pé. Mas por que eu estou falando isso? As pessoas são diferentes, as condições são diferentes. Aí não é a questão nem da pessoa ser diferente, das condições serem diferentes. Então, tem gente que funciona melhor de manhã cedo, tem gente que funciona melhor à noite, tem gente que tem um trabalho que tem um período da tarde livre, tem gente que tem um trabalho que libera à noite, libera de manhã. No seu melhor horário, procure reservar um tempo, prepare um púlpito para você meditar e estudar a palavra de Deus. Na sua vida, na sua família, reserve tempo para você estudar a palavra de Deus com os seus filhos. Fuja das distrações. A gente está com a mente muito agitada. Tem gente que vai orar 00:30, como eu fiz, e dormir. Fui ler a Bíblia e não aguentei, que eu estava muito cansado. E não vai rolar. O diabo está tentando. Não, não é que o diabo não está fazendo, está só olhando e rindo, porque você já está dormindo, você está muito cansado. Então, reserve o seu melhor tempo para ler a palavra de Deus. Assim que você vai estar preparando um púlpito para que a palavra invada o seu coração. E toda vez que você lê essa palavra, leia em espírito de oração. O Senhor fala ao meu coração. Se houver algo que vai cair amargo ao meu estômago, como caiu no estômago de João, lá na ilha de Patmos, segundo Apocalipse 10, amém. Que o Senhor me confronte, que o teu espírito me confronte, mas que eu também sinta a doçura, como João sentiu no seu paladar, a doçura da palavra de Deus. E como falei mais cedo, no início da mensagem, o verdadeiro avivamento, como viu George Whitefield, como viu John Wesley, na Inglaterra do século XVIII, precisa ter arrependimento de pecados e fome e sede da palavra de Deus, senão não é avivamento. É puro emocionalismo, é pura alegria vazia, mas não é avivamento. Então, que Deus nos avive com um verdadeiro avivamento, que nós tenhamos sede da palavra de Deus na nossa vida pessoal, nas nossas famílias e também na nossa igreja. E Neemias, como eu falava de manhã, termina o seu livro de uma maneira muito triste, irmãos. Você vê lá em Neemias 13, ele fala que espancou alguns. Está lá em Neemias 13, se você quiser, você confere lá que ele fala. Eu espanquei alguns porque ele ficou muito revoltado. E depois de tudo que ele fez, no capítulo 9, o povo confessa os seus pecados. No capítulo 10, o pessoal faz uma aliança com Deus. E quando ele vai embora um tempo e volta, o povo está tudo desviado. Ímpios lá vivendo no altar, os israelitas casando com mulheres de outros povos, tudo errado. E ele fica muito chateado com isso. Mas ele trabalhou novamente por reforma e termina o seu livro falando, Senhor, lembra-te de mim, de tudo que eu fiz pelo teu povo. Mas veio um líder, alguém maior do que Neemias, que é Jesus Cristo. E ele traz um reino que é perfeito. Ele traz um reino que não tem fim. E ele muda o nosso coração e o seu Espírito foi derramado sobre nós para nós vivermos uma vida intencional, integralmente na presença do Senhor. E a obra de Jesus a ceia aponta para a obra de Jesus. Que vamos participar agora na ceia do Senhor, nos lembra que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Neemias foi um grande homem. O diácono Marcos, pregando aqui terça-feira, falou algo interessante. Não existem grandes homens de Deus, existem homens de um grande Deus. E Neemias foi esse, um homem notável de um grande Deus. Mas ele teve as suas falhas, e as suas reformas, mais notáveis que fossem, não resolveram o problema do coração. Mas a obra de Cristo resolve o problema do coração. Porque Cristo, ele morreu sem pecados, para que eu e você tivéssemos livre acesso a Deus, para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados
É isso que a gente vai lembrar agora na ceia do Senhor.